Tudo bem, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, se ninguém explica a Deus, isso é, Deus não pode ser explicado, então será que a gente está perdendo tempo dentro da igreja? Porque veja, homens de Deus, mulheres de Deus, pastores, líderes, estão na igreja para ensinar o povo sobre Deus, não é isso? Mas como é que eles ensinam algo sobre Deus se Deus não pode ser explicado? Aliás, será que esse é um dos motivos que fazem muitas pessoas desacreditarem da existência de Deus, os famosos ateus? Será que é por causa disso? Aliás, eu não sei se você sabe, mas além do ateísmo tradicional, que é o que todo mundo conhece, existe algo que é bem mais perigoso do que o ateísmo tradicional, que é chamado de ateísmo prático. Você já conhece, já ouviu falar de ateísmo prático? Não? Então vem que eu vou te explicar agora nesse vídeo, mas antes vamos dar uma olhada na letra dessa música? Olha só. Bom, a letra começa falando assim, ó. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Nos traz referência ali ao Gênesis, né? Quando ele diz, faça isso, faça aquilo, façamos o homem, né? Uma palavra de Deus é suficiente para criar todo o universo, a terra, o mar e tudo mais. Aqui ele continua, teologia para explicar ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar. Eu sei que há um Deus a me guardar. Esse trecho aqui é interessante porque ele está fazendo um paralelo ali, né? Da teologia para tentar explicar a natureza de Deus, e eu tenho de outro lado uma linha mais filosófica, digamos assim, científica talvez, científica também, claro, com o Big Bang para tentar disfarçar e tirar Deus de cena, né? Então eu tenho o criacionista que acredita que existe sim um Deus todo-poderoso que criou todo o universo e tudo mais, e eu tenho uma linha científica que entende que não, Deus não existe nada de espíritos, nada disso, tudo isso é em criação do homem para controlar a humanidade e nada disso, Deus não existe, Jesus, diabo, esse negócio, não existe nada disso, nós existimos, tudo isso aqui existe e pronto, e tudo isso que existiu foi por causa de um Big Bang que aconteceu há não sei quantos milhões de anos atrás e tudo mais. A pessoa, para dizer que ela é ateu, a pessoa que entende que Deus não existe e que tudo isso que existe aqui na face da Terra, o corpo humano, o funcionamento do corpo humano, toda essa complexidade, o cosmos, galáxias, a Terra que gira, lua, marés, e na biologia dos animais, cara, tudo que existe com suas complexidades, se a gente só olhar para o cérebro humano é uma coisa louca, terrível, uma coisa multicomplexa. Imagina tudo que existe na Terra. Cara, imaginar e acreditar que tudo isso existe do nada, pô, pelo amor de Deus, eu tenho que admirar essa pessoa, porque essa pessoa tem mais fé do que eu. Eu não tô de deboche, de verdade, porque pra mim, no meu entendimento, não sei se você concorda comigo, se não concorda, coloca nos comentários, mas a pessoa para acreditar que tudo isso que existe aconteceu do nada, porque algumas moléculas ali se colidiram, sei lá, explodiu e tudo isso veio a existir, do nada, uma coincidência, existiu coisas complexas como a gente tem hoje, essa pessoa tem que ter uma fé assim, meu amigo, que eu não consigo entender. A minha fé, perto da fé de um ateu, é muito pequena, porque sim, eu acredito na existência de um Deus muito, muito, muito maior do que aquilo que ele criou. Vamos dar uma olhada na continuação. Eu, tão pequeno e frágil, querendo a sua atenção, ou seja, a atenção de Deus. Ou seja, eu sou tão pequenininho, eu querendo orar aqui e querer chamar a atenção de um ser tão superior, tão grande, tão incrível como Deus, né? Mas no silêncio encontro a resposta certa. Então, e aqui eu lembro de Elias, lembra? Quando Elias estava, né, na caverna e ele sentiu a presença de Deus ali, na brisa suave, no silêncio, na tranquilidade, não foi no terremoto, no vento, não, foi ali. Então, às vezes, sim, o silêncio, ele pode ser a resposta de Deus para as nossas vidas. E aí ele vem para o refrão, né? Dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Aí a gente lembra que o próprio Jesus, né, naquele diálogo com a mulher samaritana. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Olha que coisa linda. Se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Vamos entender essa frase aqui, ó, se revelou aos seus. Essa frase, ela responde várias perguntas numa única frase. Por quê? Porque de um lado a gente fala, realmente, não tem como a gente explicar. Como posso eu, pequenininho,
limitado, imperfeito, posso explicar, entender, dimensionar um Deus infinito, um Deus ilimitado, um Deus onipresente, um Deus onisciente, um Deus onipotente. Como eu posso explicar o tamanho de Deus? Não tem como, é ilógico nós, seres humanos, pequenininhos desse tamanho, tentarmos entender ou explicar com riqueza de detalhes um ser que foge e muito da nossa pequenez. Em João, capítulo 1 do Evangelho de João, vai dizer o quê? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que isso quer dizer? Que o próprio Deus se encarnou no seu Filho. Por isso que Jesus não é apenas o Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Então Jesus foi a forma palpável de conhecermos a natureza de Deus, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele é, o que ele não é. Além, é claro, da própria Escritura, as próprias Escrituras. Como é que nós, que não conseguimos estar aqui e ali ao mesmo tempo, conseguimos entender um ser que ele consegue estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, na mesma hora, de forma plena e 100%? Não tem como a gente assimilar isso. Isso não faz parte do nosso dia a dia. Porque Deus está aqui e está na sua casa ao mesmo tempo. E não tem a metade de um Deus aqui ou metade de Deus aí. Não, não, não. Tem 100% de Deus aqui comigo, 100% de Deus aí do seu lado agora. E não tem dois deuses dividindo o espaço. Não, não, não. É o único Deus está aqui e o único Deus 100% está aí na totalidade. Ele não está dividindo espaço. Peraí, rapidinho. Para de orar rapidinho. Deixa eu ouvir o Eric ali. Quando ele terminar o outro você... Não, não, não. Ele está nos ouvindo ao mesmo tempo. E é um único Deus, 100% em todos os lugares. Cara, como? Isso é o Deus da Bíblia. É um detalhe rapidinho aqui da onipresença. Mas como nós vamos entender isso? Se isso não tem não tem nada na Terra que possa se comparar a isso pra gente, não dá. Entende? Então existem coisas da natureza de Deus que não tem como nós explicarmos, sequer entender. Agora, existem muitas outras que a própria palavra se revela, principalmente na natureza e na história de Jesus Cristo. Olha só o que diz aqui Romanos 11, verso 33. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem? Não dá para entender, não dá para explicar Deus com as nossas palavras. Não dá. E quando as pessoas tentam, de alguma forma, explicar ou estudar coisas dessa natureza para entender a Deus, elas entram em parafuso, não conseguem entender, não conseguem ter respostas, e o caminho mais fácil é o quê? Desacreditar da sua natureza. Não, se eu não consigo explicar, então ele não existe. Vou deixar aqui embaixo no link para você conhecer esse livro aqui, chamado O Retrato de Deus, de um puritano chamado Stephen Charnock. Eu acho que é assim que se fala. Eu vou deixar o link aqui. É um livro público, tá na internet para você ler. Esse livro vai te chocar. Já adianto, tá? O ateísmo tradicional é o cara que não acredita em Deus e vive de acordo com o que ele acredita. Então, se ele não acredita em Deus, ele vive uma vida condizente com isso. Então, ele não vai na igreja, não ora, não quer saber das coisas espirituais. Ele vive a vida como se de fato Deus não existisse, porque afinal de contas, ele diz para todo mundo que Deus não existe. Então, esse é o ateísmo tradicional. Embora ainda tenha aqueles que no fundo até acreditam, mas por algumas mágoas passadas acabam se fechando no casulo e nada, Deus não existe, não de religião, é tudo enrolação. Mas no fundo, quando o calo aperta, rapidinho a pessoa lembra que Deus existe, começa a orar, pede oração. Mas, bom, de uma maneira geral, o ateísmo tradicional é aquele que a pessoa não acredita em Deus e vive a sua vida como se de fato Deus não existisse. Mas o ateísmo mais perigoso, segundo esse puritano, o escritor desse livro, que eu vou deixar aqui no link para você conhecer e ler e ser abençoado com esse livro, é o ateísmo prático. Basicamente, o ateísta prático é aquele que acredita em Deus. É aquele que vai à igreja, talvez se batiza. É aquele que diz para todo mundo que acredita em Deus. Ele vai à igreja, dá o dízimo, a oferta, vive uma vida religiosa. Mas, na vida prática, ele age como se Deus não existisse. O ateísta tradicional, ele nega a Deus com a sua palavra, com a sua boca. Já o ateísta prático, ele nega a Deus com a sua vida, mesmo que com a sua boca ele professe que acredita em Deus.
E, lamentavelmente, existem muitos ateístas práticos espalhados pela igreja. O crente genuíno em Cristo Jesus, ele possui um trono de governo na sua vida. E ele olha para esse trono e fala: Senhor Jesus, assenta no trono de governo da minha vida, porque eu não tenho condições de governar minha própria vida. Porque se eu governar minha própria vida, eu vou fazer besteira, eu vou fazer alianças erradas, eu vou entrar em negócios escusos, eu vou me arrebentar tudo, eu vou fazer um monte de besteira, eu vou estragar minha vida, eu vou ser pedra de tropeço, eu vou lambuzar tudo porque eu não tenho condições de governar minha própria vida de forma a glorificar o teu nome. Então, Senhor, está aqui a chave do meu coração, está aqui, assenta no trono de governo da minha vida e faça a tua vontade na minha vida, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim como é na terra, é no céu. Agora, o ateísta prático não. Ele é crente, ele vai na igreja, tudo isso. Mas ele olha para o trono de governo da sua própria vida e fala: sou eu que vou sentar. Afinal de contas, eu sou o dono do meu próprio nariz. Então, ok, Deus, o Senhor pode receber minha adoração, o Senhor pode me abençoar minhas finanças, o Senhor pode fazer alguma coisa, mas na minha vida cuido eu. Então, se eu quiser entrar em tal negócio, eu entro. Não, Deus, deixa Deus quietinho ali, Deus não entende do negócio, isso aqui eu entendo. Se eu quiser me mudar, eu me mudo, se eu quiser entrar em igreja, eu entro, se eu quiser entrar em tal ministério, eu entro, se eu quiser sair, eu saio, eu faço o que eu quiser, sem questionar, sem considerar a vontade de Deus, porque eu estou sentado no trono e a minha vida, quem governa sou eu. Só se der alguma coisa errada, aí eu vou lá e vejo o que Deus quer para minha vida, mas se der tudo certo, sou eu que manda a minha vida. Ou seja, eu vivo a minha vida como se Deus não existisse. Sabe qual é a parte mais perigosa disso tudo? É a volta de Jesus, porque o crente genuíno, verdadeiro, ele não só acredita na volta de Jesus, ele não só acredita que Jesus nasceu, cresceu, desenvolveu seu ministério, foi crucificado, ficou morto por 3 dias, ressuscitou e disse: eu vou voltar para buscar aqueles que em mim acreditaram. Quem não creu será condenado. Agora quem crê, eu vou vir buscar. Então o crente genuíno, de verdade, ele vive todos os dias como se Jesus fosse voltar. Então, o crente de verdade, todo dia Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, ele vive uma vida em consagração, em santidade. Não tem dia certo para orar, para jejuar, para buscar Deus. É todo dia, porque ele não sabe dia de amanhã. O ateu prático não. Ele até acredita que Jesus vai voltar, mas vive a sua vida como se ele nunca fosse voltar. Vive atolado em mentiras, uma vida de pecado, de lambança, de falsidade, de coisas escusas, como se Jesus nunca fosse voltar. Certamente, quando Jesus voltar, muito provavelmente, esses ateístas práticos possivelmente vão bater na porta, vão falar: Senhor, mas em teu nome eu preguei, eu expulsei demônios, eu falei em línguas, eu fiz tanta coisa em teu nome, Senhor. Como assim eu não posso entrar? Como assim meu nome não está escrito no livro da vida, Senhor? Então Jesus vai chegar para eles e falar: meus amigos, vocês até falavam para todo mundo que eu ia voltar, mas no fundo vocês não acreditavam que isso iria acontecer. E viveram as suas vidas como se eu nunca fosse voltar. Vocês viveram suas vidas para satisfazer seus próprios desejos e vontades carnais. Vocês não me consultavam, vocês não me queriam por perto. Vocês só me buscavam quando queriam alguma coisa da minha parte. Vocês não queriam ter comunhão comigo, vocês não queriam ter santidade comigo. Vocês, na verdade, é que apartai-vos de mim porque eu não os conheço. E a pergunta que eu faço para você que está aqui assistindo esse vídeo é: de que lado você vai querer ficar? Do lado daqueles que não acreditaram em Jesus? Do mesmo lado daqueles que diziam que acreditavam, mas viviam uma vida totalmente inadequada com aquilo que falavam? Ou vai ficar do lado daqueles que não só acreditavam na sua vida, mas que viviam todos os dias ansiosos, falando: Maranata, ora vem, Senhor, eu estou preparado, Senhor. Eu estou em santidade, eu estou te buscando, eu quero a sua volta mais do que tudo nessa vida.
E Jesus vai chegar para eles e falar: vinde, benditos de meu Pai. Vocês viveram a sua vida inteira esperando por esse momento, né? Chegou a hora. Pode entrar. E quando a gente estiver lá no céu, nós vamos cantar apenas um único tipo de canção. Você sabia disso? Se você quer saber que tipo de canção é essa que vamos cantar no céu, você precisa assistir esse vídeo aqui, ó. Clica e assiste para você saber qual é o tipo de canção que vamos cantar no céu. Que Deus abençoe a sua vida.